aí, minha raça, como vai vocês? Hoje eu vou a ver um vídeo que fala sobre o programa espacial do Brasil, seus inícios e também um pouco da história desta base. Antes de começar, não esqueças de dar um like e inscrever-se neste canal. E também não esqueças de seguir-me no meu Instagram, que está abaixo na descrição. O vídeo que eu vou reagir também está na descrição e é do canal Hoje no Mundo Militar. Por favor, inscreve-te no canal dele. Então, vamos a ver o vídeo. Vamos a ver. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. No vídeo de hoje falarei sobre o Programa Espacial Brasileiro, a sua história, o estágio atual de desenvolvimento e os planos para o futuro. Antes de começar, já sabe, não se esqueça de curtir o vídeo, pois isso contribui muito para o crescimento do canal. Também quero anunciar o início de uma nova parceria com o canal Space Today, do Sérgio. No canal do Sérgio poderão acompanhar tudo o que acontece nos programas espaciais do Brasil e do mundo, e também notícias e vídeos didáticos super interessantes relacionados com astronomia. Com certeza vale muito a pena assinar e acompanhar. No Brasil, o início de um interesse realmente sério pela área espacial começou logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, quando alunos do antigo ETE, a Escola Técnica do Exército, atual Instituto Militar de Engenharia, construíram e lançaram um pequeno foguete experimental em 1949. Apesar da natureza simples do feito, o lançamento iniciou uma fase mais séria e oficial na área da pesquisa espacial no Brasil, dando origem ao Sonda 1, capaz de alcançar os 70 km de altitude, com uma carga máxima de 4,5 kg. Nos anos 50 e 60, a Marinha também desenvolveu um programa paralelo de foguetes, mas eram bem mais simples do que os projetos desenvolvidos pelo Instituto Militar de Engenharia. Em 1961, as pesquisas espaciais foram concentradas na Comissão Nacional de Atividades Espaciais, uma organização sob forte influência da Força Aérea, que em 1971 se transformaria no INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Os anos 60 foram marcados por uma corrida espacial desenfreada entre os Estados Unidos e a União Soviética. Os soviéticos estavam claramente à frente dos norte-americanos, após terem enviado o primeiro satélite artificial para o espaço, o Sputnik 1, em 1957. O primeiro ser vivo a entrar em órbita no espaço, a cadela Laika, também em 1957. E o primeiro homem no espaço, Yuri Gagarin, em 1961. Essa corrida também estimulou os projetos. Você imagina ser um cachorro e ir ao espaço? Em 1964, foram criadas várias organizações brasileiras dedicadas à pesquisa espacial, com destaque para o GETEP, que no final dos anos 60 se transformaria no Instituto de Aeronáutica e Espaço. Uau! A década de 60 também foi marcada por parcerias e estágios de técnicos brasileiros na NASA, nos Estados Unidos, que nessa década viviam um autêntico alvoroço à volta do programa Apollo, que colocaria o primeiro homem na Lua em 1969. Nessa década, o Brasil projetou, construiu e lançou alguns pequenos foguetes destinados à pesquisa suborbital. Nos anos 70, o programa espacial brasileiro foi muito influenciado por parcerias com europeus, principalmente os franceses, através da assinatura de acordos para a formação e treinamento de técnicos. Nos anos 80 teve início a chamada Missão Espacial Completa Brasileira, com uma proposta bastante ambiciosa e que envolvia a construção de uma área para lançamentos de foguetes,
bem como o projeto e a construção de satélites e veículos lançadores. Foi nessa época que a região de Alcântara, no Maranhão, foi selecionada para receber a área de lançamento, que ficaria conhecida como CLA, sigla para Campo de Lançamento de Alcântara, que se tornou 100% operacional em 1989, com o lançamento dos primeiros foguetes. Os anos 90 foram marcados por importantes avanços na pesquisa espacial brasileira, principalmente após a criação em 1994 da AEB, a Agência Espacial Brasileira. Nessa década, o Brasil entrou oficialmente no programa da Estação Espacial Brasileiro, o que culminaria com a com os seleção colores do verde e amarelo. Marcos César Pontes Muito para integrar bonito. uma missão de 9 dias no traje. espaço, algo que realizaria em uniforme. 2006. E foi efetuada a primeira tentativa de lançamento do VLS-1, nunca havia visto lançador de uma nave satélites, espacial mas de sem Brasil. sucesso. O Brasil desenvolveu também alguns pequenos satélites de sondagem e monitoramento, e foram realizadas algumas parcerias com os chineses. O século XXI começou com grandes e profundos cortes no orçamento do Programa Espacial Brasileiro, mas mesmo assim, o Brasil lançou um satélite meteorológico e iniciou o desenvolvimento do terceiro protótipo do veículo lançador de satélites. No dia 22 de agosto de 2003, 3 dias antes da data de lançamento, o veículo lançador explodiu devido a um incêndio que começou no primeiro estágio do foguete, ocasionando a morte de 21 técnicos do Centro Técnico Aeroespacial. Há muita especulação sobre as causas do acidente e até mesmo algumas teorias conspiratórias que tentam justificá-lo como um ato de sabotagem. Sempre vai haver uma para o conspiração acidente em todas as tragicamente as tragédias. Falta de recursos e investimentos. Nessa época, o Programa Espacial Brasileiro arrastava-se com uma verba de poucas dezenas de milhões de reais, que era claramente insuficiente para bancar um nível adequado de excelência e segurança numa operação tão perigosa como essa. Lançar grandes foguetes não é fácil e é uma atividade extremamente perigosa, que já custou a vida a muitas pessoas em todo o mundo. Mas pior do que isso é tentar fazê-lo com poucos recursos financeiros, que era o que acontecia com o Brasil naquela época. Os técnicos civis e militares envolvidos no Programa Espacial Brasileiro tiravam leite de pedra, trabalhando com pouquíssimos recursos e sem condições ideais de segurança. Mas lograram Esse levantar-se, não? acidente, que foi uma consequência direta disso, catapultou o programa do veículo lançador de satélites para uma fase tremendamente obscura. Lançar satélites é, hoje em dia, uma atividade comercial tremendamente lucrativa e que movimenta dezenas de bilhões de dólares todos os anos. O Brasil detém uma posição geográfica perfeita com a sua base de Alcântara, localizada a apenas 2 graus abaixo da linha do Equador, o que se traduz numa grande economia de combustível. O desenvolvimento de um veículo lançador de satélites colocaria o Brasil nesse mercado bilionário, habilitando o nosso país a lançar satélites para outras nações, a um custo bem mais em conta do que o cobrado pelos Estados Unidos, pela Rússia e pelos europeus. Mas a falta de interesse, a falta de empenho e a falta de recursos mantém o nosso programa muito atrás de outros programas estrangeiros. Por exemplo, nos anos 60, o Programa Espacial Brasileiro estava ao mesmo nível do Programa Espacial da China e da tem Índia. uma equipe Mas muito, hoje a muito, China já realiza muito grande. mais lançamentos orbitais do que os Estados Unidos. Já colocou astronautas em órbita. Está construindo uma pequena estação espacial e se prepara em breve para enviar missões tripuladas para a Lua. China sempre ha tentado Com a Índia já tendo estar ao enviado nível de sondas à Estados Lua Unidos e também a nesse Marte. sentido. Ao igual que, O Brasil, que com a Rússia. 9ª economia do mundo, investe menos no seu programa espacial do que a África do Sul, um país com a 32ª economia do mundo. Sansa. O nosso país investe apenas cerca de 200 milhões de dólares anuais no programa, contra 450 milhões de dólares dos sul-africanos. Os indianos investem 1 bilhão de dólares.
e os chineses investem 3 bilhões de dólares. Realmente não dá para compreender essa falta de interesse por uma área tão lucrativa e tão vantajosa em tantos aspectos. Se o nosso país tivesse investido com seriedade no programa do veículo lançador de satélites nos anos 80 e 90, hoje estaríamos competindo de igual para igual no bilionário mercado de lançamentos de pequenos satélites. É um mercado tão concorrido que países como os Estados Unidos e a Rússia fazem de tudo para evitar parcerias e a transferência de tecnologia. Por exemplo, em documentos vazados em 2011, ficou bem evidente que os Estados Unidos desestimulam veementemente parcerias de outros países com o Brasil, principalmente os ucranianos, que desde 2014 mantêm com o nosso país o projeto Ciclone, para o lançamento do foguete ucraniano Ciclone 4 a partir de Alcântara. Os russos. Os russos também pressionam muito os ucranianos para evitar a transferência de tecnologia para o Brasil, já que isso poderia colocar mais um concorrente nesse valioso mercado. Dada a relevância econômica internacional do nosso país, é autenticamente uma vergonha o nosso programa espacial estar assim tão atrasado. Well, Felizmente, o programa do ao menos veículo vocês lançador têm de uma satélites não morreu, e estão previstos algo espacial, novos testes no futuro, uma base mas são espacial. necessários mais Muitos recursos, países não têm. mais investimento, Então, formação e principalmente uma maior parceria não é com o o setor tão privado. mal. O programa Não é tão espacial mal. brasileiro é crucial para o nosso país, tanto Muita, a nível muita civil tecnologia, como também muita militar, através do boa lançamento de tecnologia. satélites de vigilância e comunicação. É de importância estratégica vital, e por isso essa situação vergonhosa de desinteresse tem mesmo que acabar. Eu não sabia que o Brasil tinha um programa espacial. Eu acho que é porque sempre relacionamos os programas espaciais com a NASA dos Estados Unidos ou também com os programas espaciais de Rússia ou China. E eu acho que é porque não é fácil ter um programa espacial, porque precisa muito dinheiro, muitos milhões de dólares, mas Brasil é uma das maiores potências econômicas de Latinoamérica. E tem muitas pessoas trabalhadoras e dispostas a tomar os riscos para uma tarefa tão grande como esta. Antes de terminar, não esqueças inscrever-te ao canal e dar um like se você gostaria que eu realizara mais vídeos como este. Então, eu envio um grande abraço para vocês e sem nada mais que dizer, até logo. Tchau.